Estamos aqui com mais um Leia Bula, com essa equipe maravilhosa, Liminha, Paulo, a Cá e a Suelen, que hoje não está fisicamente aqui com a gente, mas sempre está no apoio, na equipe maravilhosa. E a doutora Ednilza Guedes, que é a nossa apresentadora também, né, e com quem eu divido esse lugar maravilhoso. Hoje estamos aqui com mais um entrevistado para falar sobre assuntos de saúde, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês muito importante para nossa saúde mental principalmente, questão da valorização à vida, prevenção ao suicídio, mas aí a gente remete também aos cuidados que a gente deve ter com o nosso corpo, né, com a nossa saúde como um todo, não só saúde mental, saúde física, emocional, tudo isso é importante. E a gente não poderia deixar de trazer aqui Dr. Márcio Takinaga, que é farmacêutico, vou ler aqui o currículo dele, hein, gente? Ele é acupunturista, pós-graduando em práticas integrativas e biofísica na saúde. E é coordenador e professor do Instituto Takinaga. E professor da faculdade Ebramec também, né? Então, hoje, mais do que nunca, quero agradecer. Muito obrigado, Tomás, por estar aqui conosco e ter aceito esse convite. Nós que agradecemos mais uma vez, né? Estar aqui falando do assunto que a gente gosta tanto, mas que de uma certa forma ainda é novo, né? Apesar de já ser uma técnica milenar e na Índia, na China, mas pra gente ainda é uma coisa de certa forma nova. Mas vamos falar bastante aí e a gente vai agregar tudo, né? O bom da prática integrativa é que é isso mesmo, é integral, né? É uma visão holística, então nós, apesar de segregarmos, separarmos, mas infelizmente não é a melhor forma, porque tudo vai estar interligado, né? Então não adianta pensar só em saúde mental se não tiver todo o equilíbrio também, né, segurando a base disso tudo. Olha, gente, isso é super importante, né? Quando a gente fala em práticas integrativas, ainda tem muitas pessoas que não conhecem. E ela é muito conhecida também, né, pela sigla PICS, né? Isso. P-I-C-S, não é a com X, tá? Eu falo muito isso para os meus alunos. Não faz o PICS. Não é o faz o PICS, mas as PICS, as práticas integrativas e complementares em saúde, elas estão aí, estão sendo ofertadas, né? Existem muitos profissionais da área da saúde que já executam, oferecem esses serviços, né? E o Dr. Márcio, como ele mesmo falou, são práticas que tiveram a sua origem mais ali na Ásia, né? Na China, Índia, Japão. Então, assim, nada mais justo do que a gente trazer uma pessoa que é especialista na área para falar sobre isso. E quem tem, né, o Instituto Takinaga, gostaria que você falasse, Márcio, um pouquinho também do seu instituto, o que o instituto faz, quais os principais serviços e a tua experiência nessa área também. Legal. O instituto, ele tinha inicialmente a base de formar novos profissionais. Então a nossa ideia era qualificar os profissionais com tudo que tivesse de melhor. Tipo, treinar novos profissionais, só treinamento, capacitação antes. Uhum. E aí foi começando a ampliar e começamos a ofertar também os atendimentos, até porque os alunos precisavam fazer a prática, né? Então a gente acabou ampliando para ter já o ambulatório, tem um ambulatório escola especializado na parte da acupuntura, e com isso também surgiram os atendimentos particulares, onde a pessoa pode estar agregando outras técnicas, né, como a massoterapia, como o reiki, como a própria acupuntura, mas usando de outras ferramentas, como a moxaterapia, a ventosa terapia, né, a própria auriculoterapia, que é muito utilizada aí dentro das PICS, né, que a gente estava comentando. Então, o Instituto veio com essa intenção de ofertar cursos com qualidade, né? E aí depois acabou entrando para a área do ambulatório para fazer esses atendimentos também. Isso. Né? Vocês também participam de ações sociais, né, itinerantes. Então é uma forma de divulgar, né, e também fazer com que os nossos alunos, os alunos que terminaram também os cursos continuem fazendo a prática, né? Então muitos às vezes não tem uma quantidade muito grande de cliente, por exemplo, e aí a gente convida para estar fazendo essas participações, né, em eventos nas empresas, dentro, por exemplo, da parte da semana da CIPAT, né, da Olha que interessante. Segurança, né? Olha. Com palestras, com atendimentos, trabalhos também em cima da parte da
das igrejas que fazem a parte, agora eu esqueci beneficente? mas tem o nome da as ações sociais, né? Também, Isso. né? Então a gente vai, faz essa divulgação, realiza as práticas, porque é interessante, né? Você entender o que está sendo feito também, né? Sim. Então você vai, como eu falei, uma coisa muito nova para algumas pessoas. Então, por exemplo, que é mais comum a gente fazer aurículo. Então, às vezes a pessoa chega lá, faz aurículo, mas assim, ela não sabe. Então, geralmente a gente coloca uma palestra antes, né, para estar divulgando, explicar orientando. Um pouquinho o que é o procedimento, né? Porque, querendo ou não, né, dentro da parte assim, mais integrativa, a gente gosta até de brincar que não seria bem paciente, né, seria um participante. Olha que interessante. Ele conseguisse participar da saúde dele, né? Porque infelizmente muitas vezes a gente delega sempre para alguém, né? Então, alguém vai cuidar de mim, alguém vai ter que fazer ou me ensinar ou vai mandar o que eu tenho que fazer, né? Sim. Mas muitas vezes não tem esse esclarecimento, por isso que às vezes também não tem muita adesão, né? A pessoa não entende o que está sendo feito, né? Então, como eu falo, é um tratamento, é um dia após o outro, né? Então, muitas vezes nós estaremos em constante tratamento, né? E para os profissionais da área da saúde é mais uma oportunidade também, né, de trabalho. Querendo Sim. ou não, ele pode atuar, de repente abrir também o seu ambulatório, o seu consultório, né, realizar esse tipo de procedimento, né, cobrar por ele, né, e ter sua clientela, né? É mais uma opção, é um leque a mais, né? E eu acredito assim que a gente consegue ter um retorno de verificar a felicidade das pessoas ao atingir algum propósito que ela está buscando, né? Então não é que ela vai ser sozinha. Então por isso que entra essa ideia mesmo de integral, porque nós vamos estar trabalhando de forma multiprofissional, né? E você poder ofertar uma ferramenta que vai otimizar os outros tratamentos, é fantástico isso, né? Então você vai estar utilizando às vezes algum medicamento, mas se você tem alguma alteração, por exemplo, né, de fígado, que a gente sabe que a maioria dos medicamentos são metabolizados ali, às vezes energeticamente ele começa a sobrecarregar. E aí, às vezes, a medicação não vai fazer o efeito desejado porque ele está sobrecarregado, né, funcionalmente falando. Então, quando a gente agrega acupuntura, agrega o horário mais adequado, também de forma energética, a medicação ou o tratamento que for vai ser otimizado ou vai diminuir efeitos colaterais, né? Então, isso é fantástico. Existe um estudo que é realizado a utilização dos quimioterápicos no horário onde o órgão está mais forte, para ele aguentar aquela carga, né, de medicamentos mais forte, né? Então ele estando mais fortalecido, ele aguenta, então os efeitos adversos vão ser menores, o efeito terapêutico vai ser melhor, entendeu? Então todo mundo acaba ganhando. Então se nós juntarmos, né, todas as informações da medicina oriental com a nossa medicina ocidental, todo mundo vai ter um ganho. Então vai ser uma coisa fantástica. Nossa, que interessante. Olha, hoje, apesar da Suelen não estar aqui, né, eu já dei um ok ali pro Liminha, diz que é ele que vai ficar com as nossas perguntas que aparecerem aí no ar. Então, Liminha, se tiver pergunta aí, você pode acionar a gente aqui, tá bom? Olha, já temos uma, pode falar aí pra gente. A acupuntura só alivia a dor ou ela trata a doença? Que interessante, fantástico, né? Pergunta sobre a acupuntura, se ela só serve para dor ou se ela alivia outras coisas, né? A acupuntura vem de uma base milenar, né? Então, se a gente pegar a China e a Índia, que tem a mesma base, são as duas maiores populações mundiais, né? Então, ou deram muita sorte, ou funciona mesmo, né? Gostei dessa relação. Então, a ideia é que hoje a gente estava falando na questão da biofísica, né? Então, a visão oriental, ela foca muito na questão de prevenção, né? Então, é justamente isso, conseguir avaliar, enxergar antes do problema se instalar fisicamente. Então, a acupuntura, né, a medicina oriental em si, qual era a base? Era não deixar com que os desequilíbrios se tornassem físicos. Mais prevenção. Isso, porque é mais difícil curar do que remediar ou né, fazer um equilíbrio. Então, assim, é possível sim, né, tratar tudo
atingir sim um objetivo muitas vezes de cura, né? E também é possível trabalhar só para aliviar a dor. Então é possível trabalhar de diversas formas. A gente até brinca que é possível trabalhar uma técnica oriental com a visão ocidental. Então é possível trabalhar, por exemplo, com acupuntura igual um analgésico e relaxante muscular, só de forma paliativa, por exemplo, né? Ah, tem dor no ombro, eu consigo fazer um atendimento só com a questão de uma analgesia, alguma coisa para dor no ombro, ou uma inflamação. Mas você pode fazer uma coisa mais completa, isso, né? Do corpo todo. Aí o terapeuta vai estar apto a fazer uma avaliação. A gente até brinca que o que diferencia, né, o terapeuta do espetador de agulha é justamente a questão do conhecimento. Então, por exemplo, um problema no ombro, o que é muito comum hoje? A gente tem uma tendinite, por exemplo, né? Então, o que é? Uma inflamação de tendão. Tendão na medicina chinesa tem a ver com movimento madeira, que tem a ver com fígado, vesícula. Então, muitas vezes, aquele problema está aparecendo ali no ombro por relação do problema do fígado dela. É um outro órgão, né? Não Isso. necessariamente ali naquele... E aí, se a gente às vezes aprofunda um pouquinho mais, essa pessoa, por exemplo, se for uma mulher, é muito comum que ela tenha, por exemplo, problemas menstruais, cólica menstrual, TPM com alteração de emoção, entendeu? Só que isso daí já virou tão comum para ela que ela já nem lembra mais. Acaba nem associando, né? Imaginando aí, que tem uma relação. Ela acha que não, isso é normal, isso acontece com todo mundo, mas não é normal. Quando chega na menopausa vai ter os fogachos, entendeu? Então vai ter alteração hormonal, então isso tudo vai estar interligado. Então a medicina oriental vai fazer o quê? Equilibrar a base para que esses sintomas não se apresentem mais, né? Então às vezes não adianta só tirar a dor do ombro, porque vai aparecer em outro local provavelmente, né? Então tem que tratar a base e o sintoma. Olha que interessante. E Márcio, assim, Liminha, tem mais alguma outra pergunta no ar aí? Olha aí, essa é importante. Essa até eu quero saber, Márcio. A gente brinca. Acupuntura emagrece? Se encher de agulha na língua, aí emagrece, né? Então, qual é o nosso objetivo? Em qualquer área que for atuar, a nossa visão é que a gente consiga equilibrar. Hoje, na visão ocidental, a gente meio que leva para uma terminologia de terreno biológico, né? Então, entender como é que está o terreno biológico. Dentro dessas análises, a gente vai entender o que está em desequilíbrio. Então, equilibrando isso, porque às vezes assim, vamos pular um pouco, a pessoa às vezes tem uma compulsividade pelo doce, né? Então, na medicina chinesa, por exemplo, o baço tem uma relação muito com isso, entendeu? Então, se o baço estiver desequilibrado, vai ter uma leve vontade a mais de comer doce. E aí a pessoa não vai conseguir emagrecer, porque ela vai ficar consumindo doce, carboidrato, né? Olha, então que vai gerar interessante. uma certa dependência e um desequilíbrio cada vez maior. Então ela vai começar a reter líquido, geralmente vai ficar inchada, perda de forma, pitose, né, as quedas. Então, se a gente conseguir buscar, né, recursos para equilibrar esse órgão, esse sistema, aí a pessoa vai conseguir comer melhor, vai conseguir ter ânimo para fazer atividade física e aí ela vai conseguir emagrecer. Agora, só as agulhinhas em si, né, se não for um trabalho completo, pode ter resultado, mas muitas vezes não vai ser um resultado satisfatório. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente, enquanto farmacêutico, né, se a gente soubesse de algum remedinho milagroso para emagrecer, você não ia encontrar nem farmacêutico gordo e nem ninguém na face da terra gordo, porque a gente ia vender as pílulas tudinho, né? Isso, porque às vezes o pessoal quer vender e uns querem comprar o milagre, né? Então, tudo isso eu acho que em todas as terapias como assim que existem atualmente, elas têm que trabalhar em conjunto. Sim, tem que ter certeza. a participação da pessoa, tem que ter essa questão do equilíbrio, de tratar não só uma parte, mas tratar ele como um todo. Eu costumo lembrar um pouquinho disso com a homeopatia também, sim, né? Que a homeopatia também trabalha também, sim, né, o corpo como um todo, né? Até as questões, né, voltadas para a energia vital, tudo. E até a questão de hoje, assim, né? A gente pega, o mundo, ele está muito diferente do que os chineses tinham naquela época, né? Então hoje a gente tem celular, hoje a gente tem Wi-Fi. Então eu brinco que nós vamos ter que nos adaptar, só que no primeiro momento a gente vai precisar de ajuda.
Então é como se fosse na academia, tu não consegue já chegar e pegando quilos e quilos, né, de peso. Então tu vai começar com um X, né, o professor vai te orientar, aí tu vai ficando apto a aumentar a carga, né, e fazer o exercício de forma correta. Então assim, não tem como, né, viver sem algumas coisas, né? Ninguém hoje vai conseguir viver mais sem celular, quase sem impossível. Wi-Fi, né? Até porque muitos trabalhos dependem disso, né? Mas a gente tem que conseguir ajustar a dose, assim como a medicação também, né? Então o veneno e o remédio, a medicação, depende muito da dose, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem que ficar muito atento, porque isso vai desequilibrar, né? A alimentação, hoje é muito fácil, né? Se a gente for pegar os nossos ancestrais ali, não tinha a quantidade que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje, né? Então se hoje tu quiser comer quilos e quilos de fruta, de sorvete, variedades, tudo né, é fácil, né? Tem de todos os preços, todos os sabores, todos os tamanhos, né? Então isso daí é meio complicado, porque um distúrbio geralmente vai levar a tu ter esse desequilíbrio e esse consumo desregulado, né? Depois vem a questão da alteração. Hoje a gente sabe, se fala muito sobre a questão da dopamina, né? Que o celular tende a ativar isso, e infelizmente a alimentação está indo para esse mesmo caminho, né? Então a gente vai ter muita coisa bonita, gostosa, prática e de fácil acesso, né? Então vai começar a jogar esse prazer em comer e por conta, né, de vários outros desequilíbrios gera essa dependência, essa compulsividade, né? E vai gerar vários desequilíbrios lá para frente. Então eu brinco que não tem nada certo e errado, né? A gente tem que saber entender quando, como, quantidade, né? Em que momento. Tudo certinho. Isso. A gente está reunido em amigos, tem gente que não come mais tanto carboidrato, mas poxa, um dia, né, para confraternizar, isso não dá para fazer uma exceção. A não ser que a pessoa tenha alguma situação muito específica, né? De saúde. Aí lógico tem que ser bem restrito mesmo. Mas se não, aí malha um pouquinho mais, faz mais um cardiozinho a mais, né? No outro dia faz um detox. Isso. E aí entra a questão também de saúde mental, né? Então tudo que é muito no extremo é problema, né? Então às vezes a gente vai ter que saber sobrecarrega ter também. Jogo de cintura, né? Então na medicina chinesa até isso, o fígado tem relação. O fígado é aquele que tem que ter flexibilidade, jogo de cintura, entendeu? Então às vezes a pessoa não tem isso, ela é aquela pessoa da fratura, quebra a cara, não tem jogo de cintura, é uma pessoa que não se adapta aos meios, né, em que convive, em que trabalha. Então, como eu sempre brinco, né, todo mundo de uma certa forma precisa de uma terapia, né? Por quê? Porque nós muitas vezes não conseguimos lidar com esses desequilíbrios, essas intoxicações, então precisa de uma ajuda para te botar no eixo de novo. Então, às vezes aquela pessoa que é chata ou que é muito durona, né, aquele chefe mais rígido, às vezes é porque ele precisa de uma terapiazinha, de uma acupuntura. Com certeza. Não é que ele é ruim, não é que ele é mala, não é que ele é chato, não é que ele é cri-cri. Ele precisa é que às vezes ele está tratar alguma coisa. Muita pressão, muita cobrança. Aí entra muitas vezes o desequilíbrio alimentar, às vezes entra aquela questão do convívio social que tem que beber, só que aí é muito fácil tu sair daquele nível de equilíbrio. É fácil você exagerar, né, que a gente costuma dizer. Aí o álcool também atrapalha o fígado, entendeu? Então tem muita coisa aí que vai gerando desequilíbrios, que vai nos colocando em momentos às vezes difíceis, né? Olha que interessante. Liminha, temos mais alguma pergunta no ar? Perguntar aqui se é seguro e se dói. É seguro, dói? Isso. Como acupuntura? Tudo, o importante é procurar profissionais qualificados, né? Porque querendo ou não é uma técnica invasiva, né? Só que comparando com uma agulha de injeção é muito mais fina, né? Não tem nada sendo injetado, então assim é muito mais segura nesse sentido. Então também trabalhando de forma correta não tem risco nenhum, né? Então os pontos eles são pontos específicos, pontos com profundidade, né, indicada, então não tem risco nenhum. E a questão de dor vai depender muito de estruturas também. Então tem estrutura, por exemplo, como pé e mão, que não tem muita musculatura,
às vezes é mais sensível, é mais dolorido e também depende um pouco do desequilíbrio. Quanto mais desequilibrada, às vezes pode sentir um pouquinho mais de desconforto, mas não é nada que não seja suportável. E hoje, né, com as ferramentas mais atuais, por exemplo, quem tem medo de agulha, áreas que assim a gente não tem um acesso muito adequado, pode usar, por exemplo, laser, né, fazer a laser terapia, pode ser feita a massagem também, cromoterapia. Então, a frequência que é o importante, né? Ah, que interessante. Então, dá para utilizar várias ferramentas que são indolores, né, são rápidas, práticas. E aí o céu é o limite. Olha, eu já utilizei a acupuntura em diversos, né, momentos. Num deles, eu tive uma bursite no joelho e assim foi algo assim espetacular, porque eu melhorei consideravelmente. Fiz, eu acho que umas 2, 3 sessões, achei muito interessante e por experiência própria, não senti dor. Né? Claro que assim, em alguns pontos você sente na hora que entra, depois você não sente, parece que adormece, né? Anestesia mesmo, né? E eu acho que o mais importante é a gente ter o resultado, né? E o fato de não estar injetando nada, de ser um procedimento seguro, está sendo realizado por profissional capacitado para isso, né? E assim, gente, não procurem qualquer pessoa para fazer isso. Procurem pessoas que realmente tenham nome no mercado, que tenham diploma para isso, que realmente sabem o que estão fazendo, né? Justamente para você não entregar a sua saúde na mão de qualquer um. Bem mais precioso, né? Exatamente. Liminha, a gente tem mais pergunta aí? Mais uma. Vamos lá. Pode ajudar no tratamento da rinite. Olha aí que interessante. Acupuntura ou as práticas, né? Eu acho, né? Isso. Se podem ajudar no tratamento da rinite. Com certeza. E nesse período agora, né, que a gente está tendo muita fumaça, né? Então essas pessoas estão sofrendo muito, né, com essa situação. E a acupuntura ajuda sim. Então a gente utiliza da acupuntura, utiliza também, né, de outros recursos, como por exemplo a prata coloidal. Então é um ótimo recurso, né, como se fosse um antibiótico natural. Então a gente pode também utilizar das frequências na prata coloidal para melhorar ainda mais essa função. Mas a acupuntura para rinite, sinusite é fantástico. A gente tem bons resultados e, como eu falei, aqui é muito comum, né, a gente ter quadros, principalmente de sinusite, né, que é uma região muito quente e úmida, tende a alterar muito a questão da energia do baço, que vai gerar tende a gerar esse acúmulo, né? Então a nossa alimentação, ela é de uma certa forma rica em carboidrato, né? Muita farinha, muito arroz, macarrão, isso também leva uma leve alteração para o baço. Então a gente vai ajustando tudo isso daí e vai vendo como é que está o terreno biológico. Olha que interessante. Olha, já estou gostando, né, que os nossos telespectadores estão mandando várias perguntas e todas as perguntas são super importantes, válidas e interessantíssimas. Tem mais uma aí, né, Liminha? Quais os tratamentos que o Instituto Tacnaga oferece? Olha aí, que interessante. Quais os tratamentos que você tem lá no Instituto, Márcio? Legal. Então, a gente tem um ambulatório da escola que ele funciona dia de sábado. Então, assim, para quem nunca teve essa experiência, quer ter um primeiro contato, né? O dia de sábado é um ambulatório onde os alunos que estão concluindo o curso, eles fazem a prática com a supervisão dos coordenadores, né? Então, é todo sábado. Os atendimentos. Isso, de 8 às 11. E existe também os atendimentos com os profissionais, né? Então a gente tem a própria acupuntura, tem a massoterapia, tem a parte da ventosa terapia, tem a moxa terapia, que é com a artemísia, né? Tem as práticas hoje agregadas da biofísica, onde a gente vai ter algumas ferramentas que são fantásticas para ajudar na desparasitação, na parte do detox e depois também na parte do equilíbrio, né? Então a gente limpa tudo aquilo que está intoxicando, contaminando e depois a gente faz o reequilíbrio para que a pessoa fique sempre com a energia vital, a energia de saúde mais forte do que a energia patogênica, né? Então, estando assim, teoricamente nada vai estar apto ali contaminar, ali proporcionar algum desequilíbrio. Na parte da estética também tem a parte de
de estética facial, né, estética corporal. Olha! Então, e de novo, é muito interessante que nós estamos vendo vários procedimentos que são feitos, estão sendo realizados, né? Muitas pessoas partem um pouco para aquele imediatismo, né? Mas, como eu falei, é legal fazer uma avaliação integrativa, onde a gente vai verificar como é que está o teu terreno biológico, né? O teu sistema por completo, porque quanto mais equilibrado tiver, melhor vão ser os resultados, né? Com E certeza. até para sustentar também, né, aquele tratamento, aquele procedimento que foi feito. Então, busquem a gente lá para fazer essas avaliações para poder ter um ganho com qualquer outra técnica também que for ser feita. Que interessante. Então, sempre aos sábados, de 8 às 11, lá e no os Instituto. Os outros atendimentos são por hora marcada. Né? Ah, tá. Então, pode fazer mas o agendamento. para quem quiser, por exemplo, conhecer o Instituto e marcar um horário, uma avaliação terapêutica, Isso. como que faz? Se for para a questão das avaliações, né, particular, aí pode entrar no Instituto e pegar o contato por lá mesmo também, no Instagram do Instituto Takinaga. Se for para o ambulatório, pode chegar lá no sábado, que é por ordem de chegada. Tá, então só reforçando, aproveitem para curtir a página do Instituto Takinaga, né? Instituto Takinaga tudo junto? Tudo junto. O Takinaga com o K, né? Entrem lá, já verifiquem como é que faz para fazer os agendamentos. Se for só para realizar algum dos procedimentos, apareçam lá nos sábados de 8 às 11, né? Quero que você fale também o endereço, mas antes de você fechar, chamando o pessoal para conhecer o Instituto, nós temos mais perguntas no ar, né, Liminha? Fale aí pra gente. A Câmara Real está perguntando aqui como faço para ser uma profissional de acupuntura. Ó, muito interessante. O que precisa para ser um profissional acupunturista, né? Pode falar, Márcio. Isso. Hoje só precisa ter o ensino médio completo, né? Que é o ensino comum, para fazer a formação, né? E se for da área da saúde, pode ser feito como pós-graduação. Então, hoje não tem muita preocupação, né? É só questão de ter vontade mesmo. Os cursos, eles tendem a ser uma vez por mês, um fim de semana por mês, presencial, e durante o mês existem as aulas e os materiais online também, né? E tem algumas obrigatoriedades. Hoje a gente tem algumas provas e a parte da parte prática. Isso. Olha que interessante. Então, para que realmente a gente consiga avaliar qual é a dificuldade que o aluno possa estar tendo. Como eu falei, é uma situação nova. Então, a gente fala que é mais diferente do que difícil, né? Então, no primeiro momento, alguns vão falar, é muito difícil. Não, eu digo que é mais diferente, né, do que difícil. Então, com um pouquinho de boa vontade e dedicação, qualquer um pode ser um profissional dentro da parte da acupuntura ou dessas práticas integrativas, né? Olha que interessante, né? Já gostei das perguntas. Temos mais alguma? Acabou, mas olha, gente, já adorei, porque só pergunta boa. Então, pra gente fechar com chave de ouro, né, as perguntas, eu também quero perguntar, Márcia. Tem alguma restrição em relação a grupo de faixa etária, por exemplo, criança, idoso, grávida, para uso de alguma dessas terapias? Na teoria, não. Né? Não tem nenhuma restrição, nenhuma contraindicação. Mas, assim, existem situações específicas que nós não vamos estar utilizando algumas técnicas, né? Então, por exemplo, portadores de marca-passo, aí geralmente a gente não utiliza eletroestimulação. Ai, que né? bom. Os mais novos, né, esses marca-passos mais novos, eles falam até que não teria problema, mas é bom sempre ter uma cautela maior, né? Com certeza. E a questão, por exemplo, na China eles usam agulha em criança, né? Não tem restrição. Não tem restrição. Mas muitas vezes a gente sabe que por ser uma técnica nova, né, às vezes a criança vai chorar e tal. E no meu ponto de vista, às vezes eu acho que não é legal gerar esse desconforto, porque geralmente se está indo, já está com alguma coisa, né, que não está 100%. Então, como eu falei, dá para utilizar laser. Criança responde muito bem com cromoterapia, com as luzes. Olha que legal! Né? Então, é muito interessante. A gente utiliza a cromoterapia, que dá um resultado rápido e
até lúdico, muitas vezes, né? Que ela vai ver uma corzinha, vai achar legal, então porque muitas vezes... Você vai prender um pouco a atenção da criança vezes, ali, é mais fácil você introduzir essa prática. Muitas vezes ela já tem medo, né? Vai pro consultório, geralmente é alguma coisa que não é muito agradável, né? Injeção, né? Então já tem meio que receio. Aí quando vê cromoterapia, luz e tal, fica bem mais acessível. E o negócio, como eu sempre falo, é tentar adaptar a realidade onde a gente está vivendo, né? Então, a gente tem até uma desvantagem que são os traumas, as crenças limitantes, né? Porque antigamente a primeira coisa que se falava para uma criança que era mais agitada era: olha, vou te levar para tomar injeção. Ainda fala, não é? tá? Então, ainda assim, tem alguns pais que falam isso. Gente, é por favor, problema, não usem isso. Você traumatiza a criança e a criança já fica com aquele trauma pro resto da vida. Justamente. E aí vai ter só problema, porque o dia que precisa, por exemplo, vacinar, que é uma coisa que tem que ser feita, né? Então, a criança vai dar aquele show, né? Se for fazer um tratamento, a acupuntura é com agulha? Não quero, tenho trauma, então... Mas a gente também trata isso daí, tá? Olha, que interessante! Tratar os traumas. E, infelizmente, a gente muitas vezes não tem uma inteligência, uma sabedoria tão acentuada que não vai deixar trauma, às vezes, em filhos, né? Porque, às vezes, o filho gera um trauma porque... De repente queria brincar, mas o pai não poderia brincar naquele momento porque ele estava ajudando a mãe a fazer uma tarefa de casa, por exemplo. E para aquela criança às vezes fica esse trauma. Então nós temos também recursos, né, com técnicas, com ferramentas que a gente faz essa limpeza e ajuda numa reprogramação mental. A biofísica, ela entra nessa parte das práticas integrativas como uma nova terapia, Márcio? É uma nova terapia, mas uma nova ideia também, porque tem recursos que já são conhecidos, mas que a gente juntou essas informações. Por exemplo, usar a microscopia de campo claro, campo escuro. Então, a microscopia é muito antiga, né? Não vai dizer que é uma coisa nova. Mas a gente consegue meio que enxergar o que o chinês falava na teoria. Então, por exemplo, o chinês falava muito em uma estagnação de Qi. Qi seria como se fosse uma energia, de uma forma mais geral, né? Então, uma estagnação do Qi, uma estagnação do Shui, que seria do sangue. Então, hoje, quando a gente pega na microscopia, muitas vezes a gente pega uma agregação das células sanguíneas, né? Pega um rolô onde elas ficam todas empilhadas. Então, para o chinês, isso era uma estagnação de Qi. Só que, muitas vezes, isso não apresenta de forma física, né? Então, é uma coisa que vai piorando até chegar a uma situação física. Desencadear um sintoma, né? Isso. E aí, quando a gente muitas vezes fala numa síndrome da medicina chinesa, uma deficiência de sangue, pra gente ocidental, a única ideia que a gente tem de ausência de sangue, uma deficiência de sangue, é uma anemia. Sim. Né? Sim. Aí ela fala: não, mas eu fiz exame de sangue e tá tudo normal. Mas o negócio não é só o sangue estrutural. Para o chinês vai ter o yin yang, que é o sangue funcional, e o sangue estrutural. E também a evolução. Porque se a gente pegar exame de sangue ocidental, né, um exame de sangue realizado, vai ter ali o RDW, que vai falar sobre alterações das estruturas, morfologia, né? Então, para o chinês, isso daí já é uma deficiência, porque tem célula, mas não está funcional. Entendeu? Então, ele já... Tá vendo? A própria medicina ocidental já fala muita coisa que o chinês já falava, né? Só que a gente ainda não da mesma forma, né? A interpretação, tudo. Entender. Então é a mesma coisa. Tem a célula, mas ela não está funcional. Então para o chinês isso é como se fosse uma deficiência. Olha que interessante. Entendeu? E aí que é o legal. Na microscopia a gente consegue ver isso daí. E o cliente, o paciente também vai ver. Então é legal que entra aquela frase: tem que ver para crer. Né? Então muitas vezes a pessoa, na medicina chinesa, por exemplo, a gente usa muito pulso, né? Avaliação de pulso, de língua. Então, para o ocidental, o pulso muitas vezes a gente só vê para ver se está vivo ou morto. A frequência, né? A frequência ou a frequência. Do pulso. Agora que até aumentou mais depois da pandemia, né? A gente COVID. Até vê a questão de frequência, pulsação, né? Batimento. Mas o chinês ele consegue interpretar tudo pelo pulso. Olha, entendeu? Que interessante. E é uma coisa diferente pra gente, né? Então, como assim acreditar, o cara fala um monte de coisa e até ruim isso, que no primeiro momento ficou muito como uma coisa mística, esotérica, mas não, é ciência. É entendeu? Ciência. É diferente, mas é científico, porque a gente consegue replicar, ensinar, estudar, né? E a língua também vai informar. Então, para o ocidental é muito novo. Agora, quando a gente junta algumas técnicas, como a biorressonância, como a questão da microscopia,
a gente consegue mostrar para o paciente aquilo que a gente pegou também no pulso, na língua, que num certo momento ainda está antes da bioquímica, né? Não vai dar uma alteração hormonal, não vai dar uma alteração no exame de sangue, mas já tem o desequilíbrio. Então a gente já pode começar a fazer essa avaliação, né, para não deixar com que aquilo somatize, que fique físico, né, que pegue o nosso soma, a nossa estrutura, que antigamente falava muito, né, holístico e somático, né, então aí o holístico, que a gente também às vezes não entendia, ficava muito para a parte mais mística, esotérica, mas nada que é o todo, né, ninguém é só um fígado, só um baço, só certeza. Uma cabeça, né, com certeza. E aí a gente tem que evitar com que isso vá para o físico. Por quê? Porque é mais difícil de trabalhar o físico, né? Porque às vezes uma osteoporose vai gerar muitas vezes uma fratura, aí essa fratura não vai ser consolidada, né? Porque não tem mais estrutura, aí tem que usar prótese, né? Então é um monte de coisa que vai acontecendo, vai piorando, né? Vai debilitando mais. Então o objetivo seria evitar com que aquilo se instalasse, ou evitar com que aquilo evoluísse. E mesmo que já tenha, a ideia é que a gente retome, né, a um terreno biológico equilibrado para que todos os tratamentos melhorem. Tipo um tratamento oncológico, a gente equilibra, né, todo o terreno biológico para que os quimioterápicos, para que a rádio, tudo consiga fazer o efeito e não lesione, né, não deteriore mais ainda do que já está complicado, né? Então, mais ou menos essa ideia. Então, gente, para você que gostou do assunto, se interessou, acompanhe o Instituto Takinaga nas redes sociais, pelo Instagram, né? O Márcio vai já falar aqui também o endereço, ele já falou do horário de funcionamento, né? Para você que tem empresa, quer fazer um momento de relaxamento com os seus funcionários, um evento para os funcionários, uma semana de prevenção de acidentes no trabalho, etc. Né? O Márcio colocou aqui algumas experiências que o Instituto Takinaga leva para as empresas, então entre em contato com ele também. Para você que quer fazer um curso, quer se qualificar numa determinada terapia, entre em contato com o Instituto Takinaga, né? Siga nas redes sociais. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a sua presença aqui com a gente. Acho que é muito importante a gente trazer novos conhecimentos, novos assuntos que só vão trazer, né, melhorias à nossa saúde. Com certeza, eu agradeço a oportunidade de estar falando mais, né, sobre essas práticas. O Instituto está de portas abertas para todos aqueles que queiram, né, tanto experienciar as práticas, né, integrativas, quanto se qualificar. Então vai ter lá os nossos contatos, podem mandar perguntas, se ficar alguma dúvida ainda, se tiver, né, como eu falei, uma coisa nova, vão surgir milhares de dúvidas. Pode perguntar que a gente vai estar sempre dando todo o esclarecimento. E o Instituto fica lá na rua Michel Focchini, quadra 8, casa 17, no Parque 10. E os atendimentos ocorrem todos os dias, por hora marcada, na agenda marcada, e o ambulatório escola, que funciona aos sábados de 8 às 11. Os cursos também são sempre divulgados na página do Instituto e qualquer dúvida, nós estamos sempre abertos aí para estar esclarecendo tudo. Então, mais uma vez, obrigado você que acompanha a gente aí no Leia Bula. Siga o Leia Bula nas redes sociais, né? O nosso portal do Holanda, né? No Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Todas as plataformas, né, das mídias sociais do portal do Holanda. E a doutora Ednilza Guedes Pharma também aí no Instagram. E eu, Luana Kelly Lima Santana. E aguardamos vocês para o próximo Leia Bula. Muito obrigada e um abraço a todos.